Se alguém me dissesse que um dia minha própria filha seria capaz de destruir minha vida, eu teria rido. Porque isso parecia algo que só acontece em filmes, novelas, ou nas histórias tristes que a gente ouve dos outros. A minha vida era simples. Eu nunca fui mulher de luxo, nem de grandes sonhos. O que eu queria era ter uma família. Conheci o Antônio ainda jovem. Ele era gentil, carinhoso, trabalhador. Não era perfeito, mas era o tipo de homem que fazia questão de estar presente. Tivemos nossa filha pouco depois. E ela era meu orgulho. Minha menina. Cresceu vendo nosso amor, nossa luta, nossos altos e baixos. Mas nunca na minha cabeça passou a ideia de que justamente ela, a pessoa que eu carreguei no colo, que eu alimentei, que eu protegi do mundo, um dia se transformaria na maior destruidora da minha felicidade. Mas sabe, o problema das feridas é que elas nunca começam abertas. Elas vão surgindo, devagar, sorrindo para você, enquanto, por trás, escondem uma faca pronta para te cortar. Sabe, a vida sempre dá sinais. A gente é que escolhe não ver. No começo, eu achava que era coisa da minha cabeça. O Antônio começou a ficar mais vaidoso. Antes, ele mal ligava para a roupa que vestia. De repente, passou a se olhar no espelho com mais frequência. Cortava o cabelo toda semana. Passou até a usar perfume para ficar dentro de casa. Deixa de ser boba, eu pensava. Ele só quer se cuidar mais. Só que, não parou por aí. Ele vivia no celular. Antes, o telefone dele ficava jogado em qualquer canto. Hoje, era como se fosse um tesouro. Se eu me aproximava, ele logo bloqueava. E a minha filha, ela também mudou. De uma hora para outra, começou a tratar o pai de um jeito diferente. Muito carinho, muito cuidado. Coisa que ela nunca fazia. Ela vinha até mim e dizia: Mãe, você não cuida dele como deveria. Ele tá sempre cansado. Olha só como você deixa ele estressado. No começo, achei que fosse preocupação. Mas sabe aquele tipo de cuidado que tem veneno escondido? Era isso. Ela começou a se oferecer para tudo. Se eu tava na cozinha, ela dizia: Deixa, mãe, eu levo a comida dele. Se ele tava no sofá, ela ia lá fazer massagem nas costas dele, como se fosse a coisa mais natural do mundo. E eu, cega, boba, acreditando que só tava vendo coisa onde não tinha. Até que um dia, eu acordei mais cedo, e ouvi risadas vindas da sala. Silenciosa, me aproximei. E lá estavam eles. Os dois. Deitados no sofá, assistindo filme, abraçados, como se fossem um casal. Na hora, meu coração gelou. Mas eu ainda tentei me enganar. É carinho de filha com pai. Deve ser isso. Eu queria acreditar. Queria muito. Porque a outra opção era simplesmente dolorosa demais para suportar. Eu sempre achei que as piores dores da vida eram aquelas que o corpo sente. Mas não. A dor da alma é insuportável. É uma faca que entra sem aviso e parece nunca mais sair. Depois daquela manhã estranha, das risadas no sofá, eu não consegui mais tirar aquilo da cabeça. Comecei a prestar atenção nos detalhes. E os detalhes? Eles gritam quando você para de se enganar. Ele começou a sumir. Dizia que ia ao mercado. Demorava 2 horas. Falava que ia pagar uma conta. E voltava com o cabelo molhado, como se tivesse tomado banho em algum lugar. E minha filha, cada vez mais distante de mim, e mais próxima dele, me olhava com desprezo. Falava coisas como: Você não faz nada direito. O pai merece ser feliz, mãe. Aquilo foi me rasgando por dentro. Mas eu ainda me recusava a acreditar no que meu coração já gritava. Até que, um dia, a verdade bateu na minha porta. E não foi no sentido figurado. Ela literalmente bateu. Uma vizinha, daquelas que todo mundo chama de fofoqueira, mas que, naquele dia, virou minha salvadora. Chegou até mim, com cara de quem lutava contra a própria consciência, e disse: Me perdoa, mas eu não consigo mais ver isso acontecendo e ficar calada. Eu arregalei os olhos, sem entender. Ela respirou fundo e soltou. Eu vi, com meus próprios olhos, a sua filha, e o seu marido,
entrando juntos no motel lá da rodovia. Na hora, senti as pernas falharem. O mundo girou. Quase desmaiei. Não, não pode ser. Não. Mas o destino, cruel como é, não queria só me machucar. Queria me destruir. Naquele mesmo dia, fui mexer nas roupas do Antônio no guarda-roupa e encontrei uma nota fiscal. De um hotel. 2 diárias. Com a assinatura dele. O mais devastador, quando olhei mais fundo na sacola dele, encontrei uma caixa. Dentro, um colar. Um presente. Mas não era para mim. O bilhete, escrito à mão, dizia: "Você é tudo para mim. Você me entende como ninguém. Você é diferente da sua mãe." Ali, tudo dentro de mim se quebrou. Senti meu coração se despedaçar, pedaço por pedaço, como se alguém tivesse pisado nele, e ainda risse da minha dor. Eu só conseguia repetir para mim mesma: minha filha fez isso comigo. Sabe aquele momento em que você sente que perdeu tudo? Mas, ao mesmo tempo, descobre uma força que nem sabia que tinha? Foi exatamente assim. Depois de encontrar aquele bilhete, depois de ler, palavra por palavra, aquela facada disfarçada de declaração de amor, algo dentro de mim simplesmente explodiu. Eu tremia. Meu corpo todo tremia. As mãos suavam frio. Meu coração batia tão forte que parecia que ia rasgar meu peito. Olhei para aquele colar, pronome dela escrito no bilhete. Sim, o nome da minha própria filha estava ali, e uma mistura de dor, raiva, decepção e incredulidade tomou conta de mim. Chega! Chega de fingir que não tô vendo. Chega de ser cega. Esperei. Esperei eles chegarem, como quem espera a própria sentença de morte. Quando a porta se abriu, lá estavam. Ele, com aquele olhar cínico. Ela, com aquele sorriso disfarçado, como se nada estivesse acontecendo. Eu, segurando o colar na mão, tremendo, perguntei: "Isso aqui, é pra quem, Antônio?" O silêncio deles me matou mais do que qualquer palavra. Ele tentou balbuciar: "Você, tá entendendo tudo errado." Minha filha, cruzou os braços, respirou fundo, e, sem nem tentar esconder mais nada, soltou: "Cansei de fingir. É isso mesmo. A gente se ama. E você nunca fez ele feliz, mãe." Naquele momento, eu não sabia se desmoronava, ou se explodia. "Você tá ouvindo o que tá falando? Eu sou sua mãe. Eu te coloquei no mundo. Como você foi capaz?" E ela, fria, com os olhos duros, respondeu: "Você sempre foi fraca, mãe. Sempre acomodada. Sempre se deixando pisar. Ele merece mais. E eu sou esse mais. Sabe, a dor que senti ali, não tem nome. É como se o chão tivesse sumido. Como se o ar tivesse sido roubado dos meus pulmões. Meu próprio marido. O homem com quem construí uma vida inteira. E minha filha. A mesma que eu carreguei no colo, que eu embalei nas madrugadas, que eu protegi do mundo. Agora estavam ali, lado a lado, me destruindo, como se eu fosse um estorvo. Um incômodo que precisava sair do caminho deles. "Sai da minha casa." Ele disse. "Nossa casa." Eu respondi, chorando. E ele, olhando nos meus olhos, sem um pingo de vergonha. "Não mais." Eu chorei. Eu gritei. Eu me ajoelhei no chão, perguntando para Deus onde foi que eu errei. Mas ali, no meio de toda aquela dor, algo dentro de mim acendeu. Um fogo. Uma força que eu nem sabia que existia. E eu prometi, olhando nos olhos dos dois: "Vocês ainda vão se arrepender. Eu juro, vocês vão." Sabe, quando a gente chega no fundo do poço, só restam 2 opções: ou você se entrega, ou você aprende a construir uma escada, degrau por degrau, para sair de lá. No começo, eu confesso, eu só chorei. Passei dias sem comer, olhando para as paredes, tentando entender como é que alguém que você ama tanto é capaz de te destruir sem nem pensar 2 vezes. Mas sabe qual foi o clique? Foi olhar no espelho, enxergar meu rosto abatido, destruído, e perceber que eles queriam exatamente isso. Queriam me ver no chão. Queriam me ver derrotada. E foi ali, naquele banheiro, encarando minha própria dor, que eu decidi: vocês não vão me destruir. Nunca mais. Comecei a organizar minha vida. Fui atrás dos meus direitos.
Descobri que a casa, que ele achava que era dele, estava no meu nome. Sim, meu. Cada tijolo, cada parede. Eu lutei por aquilo. E não ia abrir mão. Procurei um advogado. E quando mostrei as provas, os bilhetes, as notas fiscais, os prints das conversas que eu mesma consegui puxar do celular antigo dele, o advogado só disse: "Isso aqui é o que a gente chama de traição qualificada. Você não só tem direito à casa, como também pode exigir indenização." E eu fui à luta. Enquanto eles achavam que eu ia ficar chorando no canto, eu estava, silenciosamente, preparando meu levante. Comecei a cuidar de mim. Mudei o cabelo. Voltei a fazer as coisas que me davam alegria. Fui buscar aquele curso que eu sempre sonhei, mas nunca tive tempo, porque estava ocupada demais cuidando deles. E a melhor parte? No dia da audiência, quando eles chegaram sorrindo, achando que iam me humilhar, foram surpreendidos. O juiz olhou para eles, olhou para mim, analisou cada documento, cada prova, e no final soltou: "Dona Maria, vamos usar esse nome fictício. A senhora sai daqui hoje com a sua casa, a sua dignidade, e uma indenização pelos danos emocionais causados." O sorriso deles simplesmente sumiu. Minha filha, aquela que um dia eu embalei no colo, abaixou a cabeça, sem saber onde enfiar a cara. E ele, o homem que jurou me amar, só conseguiu dizer: Eu não sabia que você era capaz disso." E eu, olhando firme nos olhos dele, respondi: "Pois aprenda. Nunca subestime uma mulher ferida, porque ela aprende a voar." Naquele dia, eu não só recuperei a minha casa, eu recuperei a mim mesma. E prometi para mim que nunca mais, ia deixar ninguém me fazer esquecer quem eu sou. Sabe, se alguém me dissesse lá atrás, no meio de toda aquela dor, que eu estaria aqui hoje, de pé, sorrindo, eu não acreditaria. Nos primeiros dias depois de tudo, parecia que eu ainda vivia um pesadelo. Acordava no meio da noite, assustada, olhando pro lado esperando vê-los ali. E então lembrava que não, eles se foram. Mas junto com eles, também foi a parte de mim que aceitava migalhas. E, sabe de uma coisa? Doeu. Doeu como nunca. Mas também me libertou. Comecei a fazer coisas que há décadas eu não fazia. Voltei a caminhar no parque. A sentir o cheiro das flores. A olhar o céu e perceber que ele continua lindo, mesmo quando o mundo desaba. Comecei a viajar. Sozinha. Isso mesmo. Pela primeira vez na vida, viajei sem precisar pedir permissão para ninguém. Fui para aquela cidadezinha que sempre sonhei conhecer. Me hospedei numa pousada simples, mas cheia de vida, e sentei numa praça para simplesmente observar as pessoas, o movimento, a vida acontecendo. E sabe o que eu senti? Paz. Fiz novas amizades. Descobri um grupo de mulheres incríveis, que passaram por dores parecidas. E juntas, a gente se fortalece todos os dias. Criamos até um lema: ninguém mais vai nos calar. Ninguém mais vai nos quebrar. E no meio de tudo isso, reencontrei a mim mesma. A mulher que eu era, antes de ser esposa, antes de ser mãe. A mulher que sonhava, que sorria, que tinha planos. E que um dia ficou soterrada embaixo das necessidades dos outros, dos sacrifícios, das renúncias. E posso te contar um segredo? A vida é muito mais bonita quando a gente aprende a se colocar em primeiro lugar. Quando entende que quem te ama não te destrói. Quem te ama te soma, te impulsiona, te faz crescer. E, sim, eu sei que tem gente que ainda me julga, que aponta o dedo, que diz que eu devia ter perdoado. Mas eu aprendi que quem fala isso nunca viveu o que eu vivi. E quer saber? Eu não devo mais satisfação a ninguém. Eu devo à mulher que eu vejo hoje no espelho. E essa sim, eu tenho orgulho de dizer que venci. Hoje, minha vida tem um novo começo. Sem traições, sem mentiras, sem carregar nas costas quem só sabia me ferir. E quer saber a melhor parte? Eu descobri que eu sempre fui forte. Eu só tinha esquecido disso. Se você chegou até aqui, se você me ouviu até agora, eu preciso que você escute isso com todo o seu coração. Você não está sozinha. Talvez você esteja passando por algo parecido. Talvez esteja aí, do outro lado, se sentindo pequena, quebrada, sem forças, se perguntando como é que a vida teve coragem de te fazer isso.
Talvez, assim como eu estive, você esteja agora no chão, olhando pro teto, sem saber como vai levantar. Mas deixa eu te contar uma coisa que mudou tudo pra mim. Você é muito mais forte do que imagina. Muito. O problema é que às vezes a vida, ou as pessoas, fazem questão de te fazer esquecer disso. Fazem você acreditar que não tem valor, que não tem saída, que sem eles, você não é nada. Mentira. A maior mentira que te contaram na vida. Porque você é tudo. Você é força. Você é resistência. Você é amor, é coragem, é potência. Sabe aquela mulher que você foi um dia? Aquela que sonhava, que acreditava, que tinha planos, que sorria de bobeira. Ela não morreu, não. Ela só tá aí, escondida, machucada, esperando que você estenda a mão e diga: vem, tá na hora de viver de novo. E viver, viver de verdade. Sem migalhas. Sem aceitar ser a segunda opção de ninguém. Sem abaixar a cabeça para quem só sabe te diminuir. A vida é sua. E eu te prometo, te juro de todo o meu coração. Existe vida depois da traição. Existe vida depois da dor. E, acredite, essa vida pode ser muito mais bonita do que qualquer coisa que você já viveu. Não vai ser fácil, eu não vou mentir. Vai doer. Vai ter dia que você vai querer desistir. Mas, aos poucos, você vai perceber que cada passo que você der, é um pedaço da sua alma voltando para casa. Então, se hoje você tá aí, pensando que tudo acabou, respira. Se olha no espelho. Se abraça. E diz para você mesma: acabou. Hoje eu escolho viver. Por mim. E para mim. E nunca mais, aceite menos do que você merece. Se essa história tocou seu coração, se de alguma forma você se sentiu abraçada, então não guarda isso só para você. Clica no botão de inscrever-se e ativa o sininho, porque aqui você nunca mais vai se sentir sozinha. Deixe seu comentário aqui embaixo. Me conta, você já viveu algo assim? Ou conhece alguém que passou por isso? Sua história importa. Sua voz importa. E esse espaço é nosso. E olha, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Porque, às vezes, uma palavra pode salvar um coração machucado.